E chegou o momento de você tirar suas dúvidas sobre aposentadoria. Aqui conosco a Concede, para você tirar todas as dúvidas. Matheus Heller, boa noite. Ou boa tarde. É boa noite pelo relógio. Boa tarde, quase boa noite. Quase você olha lá um sol, rapaz, um calor, né? Demais. Demais. Mas é isso, é o horário de verão. Você gosta do horário de verão, Matheus? Eu gosto sim. Chega em casa ainda tá com a luz do sol aí, né? Não é Embora eu chego em casa sempre já com a noite, mas rende mais, o dia rende mais. O dia rende mais, é verdade. Rende mais. Acordo mais cedo e vou dormir mais tarde. É bom sim. 2534-1234, dúvidas sobre aposentadoria, você pode participar ao vivo, 2534-1234, você participa conosco aqui, tá bom? Pode ligar e participar. Maria já está recebendo também algumas perguntas aí, você pode ligar e participar. Matheus, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do aposentado e principalmente na nossa região, né? Para quem está assistindo aí da cidade de Saltinho, Rio das Pedras, também aí Charqueada, sintonizada, o bairro Alpes da cidade de São Pedro, assiste todos os dias, fizemos até matéria de reclamação lá dos Alpes. Então, se você aí está pretendendo aposentar, ou de repente seu pai, sua mãe está vivendo esse momento de aposentadoria, eu acho que é interessante fazer as contas, né? Para fazer as contas, assim, eu trabalhei numa firma, trabalhei em 2 firmas, e de repente lá atrás, Matheus, né, eu trabalhei lá durante 3 anos numa empresa pequena, mas aquela carteira, não estava aquele registro, eu perdi. Hoje eu tenho uma carteira e não tenho aquele registro. Como é que eu faço para incluir, né, aquela firma que eu trabalhei lá atrás, há 25 anos atrás? Sim. Neto, o sistema do INSS hoje ele é bem informatizado. Então, muitas informações que as pessoas no decorrer do tempo já perderam, como carnês de contribuição, carteiras profissionais, muitas vezes a pessoa perdeu não por falta de cuidado, mas perdeu porque a carteira foi extraviada ou foi furtada e aí roubada muitas vezes, e a pessoa hoje não tem mais esses documentos. Muitas vezes a pessoa, além de não ter esse documento, a pessoa não tem como provar que trabalhou, pois não possui uma ficha de registro que comprove que a pessoa trabalhou. Por exemplo, na Fábrica Boys. Muitas pessoas, muitas senhoras que nos ouvem, que hoje têm 75, 80 anos, 60 anos e que trabalharam na Fábrica Boys e que hoje não possuem mais a carteira profissional. Nós conhecemos um escritório, nós temos contato com um escritório, com um procurador da Fábrica Boys, que emite os documentos necessários para comprovar tanto o tempo de serviço, como também o tempo insalubre. O exemplo que eu disse aqui, Neto, é da Fábrica Boys, mas são centenas e centenas de empresas que muitas vezes já faliram, não existem mais e as pessoas não têm como provar que trabalharam. Eu vou falar rapidamente, desculpa interromper, que você falou da Boys. A minha irmã era do departamento pessoal da Boys em 82, ela que cuidava das carteiras de registros, e eu conversei com ela, eu falei, olha, conversando com o Matheus, ele falou da questão da Boys, tem muitos trabalhadores aqui em Piracicaba acabaram perdendo a carteira e trabalharam na Boys. Ela falou, toda a carteira de trabalhador aqui da Boys passava pelas mãos da minha irmã. Ela que fazia o registro, levava, né, enfim, tomava todas as providências, que era na Rua Direita, em São Paulo. Então aí você já tem ideia, né? O escritório era em São Paulo, na Rua Direita. Claro que hoje não existe mais, né? Então, quer dizer, o documento que estava em São Paulo talvez nem tenha vindo para cá, na época aí do fechamento da empresa. E aí a Concede, ela consegue ir atrás e resgatar todos esses documentos, Matheus? Sim, todos, Neto. Como eu disse, tantos documentos que comprovam o efetivo trabalho, como as contribuições também, assim como uma das características mais que as pessoas precisam, que é a demonstração. Um dos requisitos que a pessoa precisa, que é a demonstração da insalubridade. As pessoas, para se aposentar antes do tempo, antes de completar 35 anos, homem, ou a mulher, antes de completar os 30 anos de serviço, precisará de um tempo insalubre. E nós conseguimos da empresa Boys, e não só da Boys, como de dezenas e centenas de empresas. Então, a toda a população, caso tenha ocorrido a perda de qualquer documento comprobatório
do vínculo empregatício, qualquer documento que viesse a fazer prova desse vínculo empregatício, nós investigamos a empresa, investigamos se na Caixa Econômica não tem como conseguir através do extrato analítico do FGTS, verificamos em sindicatos da categoria. Então, nós literalmente fazemos um trabalho investigativo da vida da pessoa referente a esse trabalho para que consigamos provar que a pessoa de fato trabalhou, requerer o benefício no INSS e aposentar. Estamos ao vivo aqui com Concede no programa Piracicaba Agora, 3422-0018 é o telefone da Concede. A gente vai falar ao longo aí da participação do Matheus Heller aqui, né? Olha, você pode tirar suas dúvidas. E também agora é o momento, viu? 2534-1234 ao vivo no programa Piracicaba Agora, 18 horas e 35 minutos. Eu quero mandar um abraço, muitos telefonemas, Matheus, vale a pena eu falar aqui para você. Amanhã, esse programa ele é reprisado, né? Na quarta-feira ele é reprisado no Canal 5, Piracicaba TV. E as pessoas, a partir das 8 horas, das 20 horas, começam a ligar para fazer pergunta. Eu falo, olha, terça-feira que vem você pode fazer a pergunta, ou então anota o telefone da Concede, porque é reprise. Então, muitas pessoas assistindo também pelo Canal 5. Se você estiver assistindo pelo Canal 5, é toda terça-feira no Canal 21. Você pega o programa ao vivo a partir das 18 horas, a participação do Matheus Heller. Tem telefone? Alô, boa noite? Alô? Alô? Boa noite, quem está falando? É Helena. Oi, Helena, tudo bem? Qual é o seu bairro? O Jardim Elite. Jardim Elite participando conosco aqui. Como é que tá aí? Muito calor? Muito calor, né? Demais, né? Demais, né? Demais. Pode fazer, Helena, fica à vontade. O Matheus está te ouvindo, pode fazer a pergunta. Tá, obrigada. Nada, imagina. Boa noite, doutor Matheus. Boa noite, dona Helena, tudo bem? Tudo bem. Então, eu queria saber, porque eu recebo pensão do meu marido, né? Já faz 6 anos que ele faleceu. E ele pagava 5 salários, depois ele passou a pagar 10 salários, e eu estou recebendo R$800. Então, eu queria saber se a gente entrando com um processo, eu poderia receber mais. Sim. Helena, muitas pessoas, Neto, quando solicitam a pensão e esse benefício é concedido, já faz 16 anos que a dona Helena recebe a pensão. E essa pensão, ao longo do tempo, foi defasando. O esposo pagou 10 salários mínimos na época, 5 salários mínimos, e hoje ela recebe menos do que 2 salários mínimos. Isso demonstra uma total injustiça, mais uma, na verdade, que o governo federal pratica contra os aposentados e as pensionistas do nosso Brasil. Ela, quando recebia essa pensão, há 16 anos atrás, eu tenho a mais absoluta certeza que correspondia a 4, 5 salários mínimos. A justiça seria o quê? Que hoje ela recebesse 5 salários mínimos. Mas não é dessa forma que o INSS reajusta as aposentadorias. O INSS tem um índice de reajuste para o salário mínimo, diferente do índice de reajuste para as aposentadorias acima de um salário mínimo. O salário mínimo sempre aumenta mais do que as aposentadorias e as pensões por morte também. Ao decorrer do tempo, Neto, naturalmente e infelizmente, as pensões e as aposentadorias vão perdendo o seu valor e o aposentado e o pensionista vai perdendo também o seu poder de compra, porque antes ela tinha 4, 5 salários, hoje possui nem 2 salários. Só, né? E aí perde o poder de compra, a pessoa não consegue pagar, já não consegue nem pagar os remédios, o aluguel, muito menos, como ela falou, R$800, né? Então, há essa possibilidade de uma revisão, então. Quanto à questão do reajuste, Neto, se porventura não houve nenhum erro no processo, o INSS não deixou de computar nenhum período, nesse caso é pensão por morte, provavelmente veio uma pensão concedida de uma aposentadoria, todos os benefícios que ocorreram defasagem salarial, não tem como fazer revisão. Neto, todos os processos que as pessoas ingressam requerendo revisão por defasagem salarial, porque o salário mínimo teve um aumento e a aposentadoria teve um menor,
A Justiça tem decidido, na maioria das suas sentenças, de forma desfavorável. Então, o que nós teríamos que, de fato, haver e ter em favor do aposentado e dos pensionistas é uma lei. Que a nossa Presidente, que o nosso Congresso e o nosso Senado aprove uma lei dizendo que as aposentadorias têm que ter o mesmo aumento do salário mínimo. Enquanto isso não acontecer, as aposentadorias, as pensões continuarão diminuindo e diminuindo. Estamos ao vivo aqui com o Matheus Heller, da Concede. Matheus, vamos passar o endereço. Você que está assistindo o programa, né? Assistindo a reprise, são 14 reprises, você está acompanhando. Puxa, eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer a revisão, saber sobre a aposentadoria. Olha, o Matheus vai passar para você o endereço, o telefone, tudo certinho, que fica aqui em Piracicaba e é facinho de chegar, né, Matheus? Sim. Neto, é um endereço do escritório onde se pratica a verdade. Se a pessoa tem direito, ela sai sabendo que tem direito, ou então ela recebe a informação que tem direito, oferecemos um serviço para que ela se aposente ou consiga a pensão por morte e ela consegue o benefício. O que ela não vai ter é uma falsa informação, porque não existe, na minha opinião, algo pior do que a falsa informação. Eu ainda prefiro que o telespectador não tenha informação do que a tenha de forma errada. Porque quando o nosso telespectador tem uma informação falsa, ele acaba crendo como sendo verdadeira e não busca a informação correta. Sendo que, se ele não tem a informação nem a correta e nem essa não verdadeira, aí sim ele vai atrás de uma informação verdadeira. Nós, da Concede, passamos a informação verdadeira, como esse caso. A pessoa que se aposentou há anos e quer uma revisão em decorrência da defasagem salarial, porque o benefício foi sendo reduzido, não tem o que ser feito. A Concede se encontra localizada na rua Governador 632, próximo ao Café Real, próximo a 13 de maio, próximo ao Terminal Central, também ao Terminal Intermunicipal. As pessoas que vêm da região, a Concede está bem próxima, muito localizada, próximo ao Terminal Intermunicipal. Então, as pessoas que vêm de Serquilho, recebemos muitas pessoas de Rio Claro, Americana, nós temos recebido, Neto, muitas pessoas de Americana, de Limeira. Então, a Concede se encontra no centro de Piracicaba, na rua principal, Rua Governador 632. Tá aí, então, olha, não vai entrar em porta diferente, né? Você tem ali a característica, a fachada, tá ali a foto do Matheus, é na Governador, gente, não é nenhuma paralela, nenhuma aí que atravessa, é na Governador, a principal rua aqui de Piracicaba, Governador. Você que está assistindo de fora, como o Matheus falou, é facinho. Onde fica a Governador? Lá na frente da Governador, quase no finalzinho dela, você vai ter aí a fachada da Concede, lado esquerdo de quem desce a Governador, tá bom? Ali com toda a certeza você vai ter a segurança de ouvir a verdade. Olha, dá para se fazer isso, conseguimos fazer isso, porque essa enrolação que fica por aí, a pessoa fica enrolando e você não dá a entrada, não recebe e por vezes, como o Matheus já falou aqui, a coisa poderia ser até mais simples. Né? O fato esse é a equipe da Concede procurar aí onde o andamento está sendo mais veloz se tratando de INSS. A equipe sai de Piracicaba e vai para outras cidades, até outro estado. Pouca gente sabe disso. Até outro estado. Quando que você que vai se aposentar, né, o senhor que é idoso, que quer se aposentar, vai ter essa possibilidade de ir aí para outro estado para agilizar a aposentadoria. Por isso que a Concede faz isso sim, faz isso de uma maneira honesta, direta e franca com o aposentado. Porque para a importância da Concede é conseguir a aposentadoria, bem-estar, a aposentadoria dos nossos aposentados de Piracicaba e região, tá bom? Tem pergunta pelo telefone, já vou atender, só que antes tem pergunta com a Maria. Vai lá, Mar. Boa noite, Matheus. Boa noite, Maria, tudo bem? Tudo bom? Além disso, falando ainda do escritório, né? Além de toda essa atenção, o escritório é muito bonito, tá super aconchegante. Então, pessoal, precisa ir lá conhecer também, né, Matheus? A equipe do Matheus está acolhendo muito bem as pessoas, com respeito, né? Tratando com dignidade as pessoas, que é isso que é importante, né, Matheus? Sim, sem dúvida. Tomar um café conosco também. Sim. Com esse calor, Maria, um suco. Uma aguinha gelada. Uma água. Matheus, olha só, essa é uma pergunta já da semana passada que o pessoal foi deixando aqui, né? Então, a primeira é da Adriana, ela mora lá no Monte Alegre. Ela pergunta, se uma mulher, independente da idade, já tiver 25 anos de contribuição,
ela tem direito a algum amparo diante do INSS? Sim. Maria, com 25 anos de contribuição, a pessoa tem direito, pode ter direito, melhor dizendo, a alguns benefícios. Com 25 anos de contribuição, Neto, a pessoa pode vir a ter direito a uma aposentadoria especial. Eu não sei se no caso dela, ela exerceu alguma atividade insalubre, periculosa ou penosa. Se nesses 25 anos ela exerceu uma atividade que trouxe prejuízos, que trouxe danos à sua saúde, ela pode requerer uma aposentadoria especial, melhor dizendo, sem fator previdenciário e sem idade mínima. Então, já tem 25 anos, esses 25 anos, eles são insalubres, são periculosos ou são penosos. Eles fazem mal à sua saúde. Pode se aposentar sem idade mínima. Essa é uma modalidade de aposentadoria. Existe uma outra modalidade de aposentadoria, que é por tempo de contribuição proporcional. Se ela tiver 25 anos, ela pode se aposentar com mais um tempo curto que se chama pedágio. 25 anos mais o pedágio. Mas na aposentadoria por tempo de contribuição, é importante dizer que quando ela é proporcional, a mulher precisa ter 48 anos de idade. Somente quando ela for proporcional. 25 anos mais o pedágio. Se a mulher já tiver 30 anos trabalhados, não tem que ter idade mínima. Então, Maria, respondendo a pergunta, ela pode ter direito a vários benefícios. Depende em qual deles ela se enquadra. Nós podemos sim fazer uma análise do caso concreto. Eu peço então, por gentileza, que ligue no escritório, agende uma consulta e eu faço questão de analisar o teu caso e verificar qual benefício você tem direito. E não somente isso, qual o melhor benefício. Porque aqui eu disse só 2, mas nós temos vários. Pode ser que você tenha direito à aposentadoria proporcional, com fator previdenciário, se aposentando com 30%, 40% menor. E pode ser que você também tenha direito a aposentar-se especial, com 100% do salário de benefício. Então, tem que saber se tem direito e a qual benefício tem direito, se melhor for. 2534-1234, você participa ao vivo, tem perguntas sobre aposentadoria, a linha está ocupada, a Ana está conversando, mas vai tentando, viu? 2534-1234, você participa ao vivo conosco, aproveitando que é terça-feira, você tira suas dúvidas sobre aposentadoria, né? Esclarecendo aqui uma aula, o Matheus Heller dando para nós, uma aula aqui sobre aposentadoria. Mas eu vou me aposentar, será que eu tenho que me aposentar agora? Eu trabalhei aí na questão rural, fiquei durante muito tempo trabalhando, né, na área rural da cidade de Piracicaba. Hoje eu trabalho no centro. Vai contar na minha aposentadoria, mesmo que você não tenha registro? Como é que eu provo isso? Todas essas dúvidas, a equipe da Concede, ela tira com você. Então, marca a sua consulta. Não adianta ir direto lá não, viu? O ideal é que você marque a consulta, porque amanhã, por exemplo, vai muita gente. Então, você liga, veja o melhor horário, o dia da semana, né? As atendentes vão explicar certinho como é que faz para chegar. Então, o telefone da Concede está na sua tela aí, 3422-0018, 3422-0018, anota, pode anotar, liga para a equipe, horário comercial, você vai marcar aí uma consulta, tá bom? Com o Matheus e com a equipe da Concede. A Concede está atendendo para toda a região, né? A gente sabe disso, né? O Matheus está à frente aí, sempre informado, atualizado, isso é muito importante. Então, você tem uma pergunta? Tá com dúvida? 2534-1234, pergunta chegando pelo telefone com a Maria. Vai Olha, lá. é uma questão bem interessante, Matheus. É a Isabel, ela não diz o bairro. Ela pergunta, o INSS passa os dados para escritório particular para oferecer cartão de crédito? Maria, essa informação que isso a Isabel daí é, passou, olha... Isso é um alerta que nós deixamos para os nossos telespectadores, para os telespectadores do Piracicaba Agora. Muito cuidado com escritórios de empréstimos, muito cuidado com bancos, com financeiras que ligam para você oferecendo empréstimos. Neto, isso não é feito de forma legal. Olha só. A pessoa, eu já tive casos, é algo absurdo, da gente conseguir aposentar a pessoa numa semana, na semana seguinte, algumas financeiras começaram a ligar para o aposentado, oferecendo empréstimos. É óbvio que não há legalidade nenhuma nisso. Então, essa pergunta que a Isabel faz é muito séria.
e é uma pergunta de alerta, de atenção aos nossos telespectadores. Não caia no conto do vigário, não caia na enganação. Muitos destes escritórios têm enganado os aposentados, e aposentados têm recebido valores muito menores, porque essas financeiras fazem empréstimos e depois somem com esses empréstimos, o benefício muitas vezes fica bloqueado ou a pessoa recebe benefício bem menor em decorrência do financiamento que foi feito. Aí vem os juros, né, Matheus? Que acaba vindo os juros, aí você fala, puxa vida, eu não sabia que era assim, não consegui ler nas letrinhas miúdas que era assim. Então, como o Matheus falou, tem que tomar cuidado, né? Sem aí dúvida. Os juros comem toda a aposentadoria aí. E é um alerta, Neto, porque algumas financeiras trabalham sim de forma legal, mas muitas financeiras que ligam sem a pessoa ter contato, jamais ligam e oferecem esse tipo de empréstimo. Isso, elas conseguem de forma ilegal esses contatos. Então, muito cuidado, um alerta, porque a sua aposentadoria é um benefício, é um sonho conquistado ao longo de 30 ou 35 anos ou 15 anos de contribuição. Não entregue a sua vida previdenciária, a sua aposentadoria na mão de pessoas que não merecem a sua confiança. Concede, está na tela para você, Concede Assessoria Previdenciária, governador Pedro de Toledo, 632, no centro de Piracicaba. Você está vendo aí, né, toda a experiência do Matheus que ele tem à frente aí das aposentadorias da nossa região, né? A cada dia a gente percebe quantas pessoas que buscam aposentadoria digna. Então você ter a responsabilidade, né? Ter a responsabilidade do INSS com você, o governo federal com você aposentado, por vezes não é assim não. Por vezes você poderia estar aposentado melhor, você poderia estar com valor maior, mas ninguém lhe dá essa informação. Por isso que a equipe da Concede está localizada aqui em Piracicaba para lhe dar a informação e você conseguir aposentar com um valor digno. Tem telefone ao vivo aqui. Alô, boa noite. Alô? Tem telefone ao vivo aqui. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Eu vou pedir para a Ana pegar, abaixa o volume do televisor e a senhora, o senhor vai me ouvir pelo telefone. Pode abaixar, pode tirar o volume da TV e o senhor vai me ouvir pelo aparelho de telefone, tá bom? Aproveite e ligar o senhor também que está assistindo o programa Piracicaba. Agora estamos ao vivo aqui, 2534-1234. Há quanto tempo você está nessa área, Matheus? Só para a gente dar essa informação para quem está em casa. Neto. São quase 10 anos vivendo isso dia e noite, não passo um mês sequer sem me atualizar em cursos. Esses cursos muitas vezes são realizados até fora do país. Olha só. Sim, em muitos países da América Latina, América do Sul, como Chile, fazemos vários cursos fora do país, Argentina também, buscando mais conhecimentos para que você, trabalhador, para que você, trabalhadora, saiba mais dos seus direitos. Por isso que estamos constantemente, tanto dando cursos também, como aprendendo. Então, essa atualização é mais do que necessária. Nós passamos por um momento, Neto, de mudança na legislação previdenciária. Uhum. Nós passamos por um momento que alguns trabalhadores, e eu falo isso muito rapidamente, para não tomar muito tempo, que alguns trabalhadores se lembram, em 1998, quando foi publicada a Emenda Constitucional 20, que alterou as regras da aposentadoria por tempo de contribuição. E foi um desespero para que as pessoas conseguissem se aposentar até o dia 15 de dezembro de 98. Pois a partir do dia 16 começava a viger a Emenda Constitucional 20, que tirou em partes alguns benefícios dos aposentados. E hoje passamos por um momento muito semelhante. Desde janeiro, nós temos visto alterações na pensão por morte, algumas alterações no auxílio-doença e agora, neste exato momento, passamos por mudanças na aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, aqueles trabalhadores que não quiserem o fator previdenciário, que não quiserem nenhum desconto nas suas aposentadorias, podem se aposentar, desde que o homem atinja a pontuação 95 e a mulher a pontuação 85. Em resumo, o que é isso? Que o homem tenha 35 anos de contribuição
e 60 anos de idade, ele consegue se aposentar sem nenhum desconto. Mas e se esse homem tiver 40 anos de contribuição? 40 menos 95, 55 anos de idade. O tempo de contribuição mais a idade, se somar 95, ele se aposenta sem nenhum desconto. E a mulher, se a idade e mais o tempo de contribuição der a pontuação 85, também se aposenta sem nenhum desconto. Então, nós já temos várias pessoas, vários trabalhadores que têm se aposentado por essa nova pontuação. E o bom é que essas pessoas conseguem, no benefício, muitas vezes, cerca de R$1.000 a R$1.500 a mais no valor do benefício. Então, não basta aposentar, mas tem que aposentar bem. Estamos ao vivo aqui, daqui a pouquinho vou perguntar, se der tempo ainda hoje, saber como é que é a aposentadoria na Argentina, no Chile, que são todos esses países onde o Matheus vai fazer aí, né, os cursos. Vamos comparar o Brasil, como é que fica. Tem telefone, você a gente consegue falar? Alô, boa noite? Alô, boa noite? O televisor ainda tá alto. Alô? Boa noite. Boa noite, quem tá falando? Naurinda. Quem está falando? Desculpa. Naurinda. Naurinda. Naurinda, qual o bairro da senhora? É? Qual o bairro da senhora? Bairro, Pauliceia. Pauliceia. Pode fazer a pergunta para o Matheus, por favor. Então, eu queria saber, porque eu trabalhei 12 anos numa firma de São Pedro, né? Que estava com bordado. E depois eles mandaram a gente embora e a gente não era registrado, a gente procurou um advogado do Torcebe. E ele fez as coisas lá, daí depois ele pagou a indenização para nós e falou que tinha pagado nosso NPS lá, mas um dia eu mostrei para um contador, ele falou que não tinha nada pago, eu queria saber como que eu faço para ver. Sim. Dona Naurinda, muito boa noite. Ela exerceu um tempo de serviço, ela exerceu 12 anos de trabalho e pelo que ela passou a informação, a empresa veio à falência e foi feito um acordo depois judicial. Dona Naurinda, se a empresa faliu, mas se a senhora... Não, a empresa não é que faliu, ela não faliu, ela mandou a gente embora, porque mandava às vezes... Mandou um pessoal embora. 12 anos de serviço. Sim. Mas a gente não era registrada, mas a gente procurou... Os direitos. O departamento de trabalho, um advogado do Torcebe pegou para fazer o papel. Daí fez lá, daí ele depois entregou, nós recebemos o que tinha que receber, e ele entregou para nós e falou que ele tinha pagado na justiça nosso NPS. Mas daí eu tenho um contador que faz serviço para os meus filhos, e um dia ele veio aqui, eu perguntei para ele, olhou uma carteira, ele falou que não tinha nada recolhido. Pago, não sei, como é que eu fazia para saber se está pago? Sim. Perfeito. O INSS tem um sistema, que é um sistema que chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O INSS tem nesse cadastro as contribuições, pelo menos a maioria das contribuições tem. O que a pessoa tem que tomar cuidado, Neto, é quando faz um acordo na via judicial, trabalhista, para que haja a determinação do pagamento das verbas previdenciárias, que os recolhimentos previdenciários sejam repassados para o INSS. Por quê? Existem muitos acordos que são feitos e que muitas vezes não há previsão para que haja a obrigação do empregador passar o recolhimento para o INSS. Muitas vezes não há provas materiais no processo que comprovem que a pessoa de fato trabalhou os 12 anos. E aí, muitas vezes, o INSS acaba não considerando esse período. Então, para saber se dá para computar ou se não dá para computar, a análise dessa sentença, a análise desse processo judicial é possível. Se a senhora quer saber se foi feito o recolhimento ou não, é só ir ao INSS, requerer o CNIS, que é esse documento que comprova se foram feitas as contribuições ou não foram feitas. Agora, se não foram feitas, mas houve uma determinação judicial para que assim fosse feita, então a senhora não sofrerá nenhum prejuízo.
o INSS terá que aceitar esse tempo e depois o INSS terá que cobrar o empregador do porquê não ter repassado as contribuições ao INSS. É crime isso, Matheus? Isso é crime de apropriação indébita. A pessoa vai responder e pode ser presa. Perfeito. Última pergunta, então, aqui. Chegou com a Maria. Vai lá, Mar. Olha, Matheus, é uma pergunta que é da Carla, da Vila Monteiro, mas provavelmente é a dúvida de várias pessoas, porque são problemas que ela coloca aqui, que são problemas da atualidade, né, do mundo moderno. Ela questiona: tenho 45 anos, sou portadora do síndrome do pânico, tomo remédios controlados e acompanhamento psiquiátrico. Posso pedir minha aposentadoria por invalidez? Neto, o caso da Carla é o caso de centenas, é o caso de milhares de trabalhadores e de trabalhadoras que sofrem. Hoje, numa dessas palestras que eu participei com uma perita do INSS, ela disse que as doenças, os CIDs que mais têm gerado auxílio-doença são as doenças psicossomáticas. São as doenças como depressão, síndrome do pânico. Infelizmente, a nossa vida é muito corrida e as pessoas têm sofrido dessas doenças. E isso dá sim direito à pessoa requerer um auxílio-doença. O auxílio-doença é muito importante deixar claro para todos que nos ouvem, para todos que nos veem, que tem direito todo trabalhador que esteja impossibilitado de trabalhar por um momento e que depois readquira as suas condições de trabalho e volte ao mercado de trabalho. Então, as pessoas que estejam sofrendo de uma doença, seja qual for, seja uma depressão, seja uma síndrome do pânico, seja um problema na coluna, qual for a doença, se for uma doença temporária, que impossibilite ela de trabalhar nesse momento, ela vai receber o auxílio-doença. Mas, Neto, e se for uma doença permanente? Se for uma doença que gera uma incapacidade para o trabalho permanente, não tem mais cura, a pessoa não poderá mais voltar a trabalhar. Essa pessoa deverá ser aposentada por invalidez. Qualquer doença que gere uma incapacidade total e permanente dá direito a todos os trabalhadores a se aposentar por invalidez. Eu estou falando isso não porque eu acho que é assim, mas porque a lei diz que é assim. É a lei que rege os benefícios da Previdência Social. Eu sei que o senhor e a senhora já ouviu muitas vezes: mas o meu vizinho disse que eu não tenho direito, mas o médico disse que eu não tenho direito. Quem diz que a senhora tem direito ou não tem direito são as leis que regem esse país. E se temos leis, elas têm que ser cumpridas. Ou então, rasgamos todas as leis e vamos viver num estado de anarquia. Mas não é dessa forma que vivemos. Vivemos num país democrático que respeitam as leis. As leis de benefícios, Lei 8.213, garante todo trabalhador que não possuir mais condições de regressar ao mercado de trabalho, definitivamente merece, tem como direito a aposentadoria por invalidez. Não importa a idade, se tem 30, 40, 45 ou 80 anos, se estiver impossibilitada, deve ser aposentada por invalidez. Perfeito, então, Matheus dando uma aula sobre aposentadoria. Toda terça-feira você pode ter essa aula, tirando suas dúvidas aqui ao vivo no programa Piracicaba Agora. A partir aí das 18 horas estamos com o programa, você vai poder acompanhar a participação do Matheus. Vamos passar, sei que você está com pressa hoje, né? Tem compromisso. Vamos colocar então o endereço novamente. Se você não conseguiu falar ao vivo, presta atenção no endereço, liga lá para o pessoal, coloca as imagens então aí do endereço da Concede aqui em Piracicaba, Governador Pedro de Toledo, centro de Piracicaba. Você pode descer no terminal, rodoviário, no terminal intermunicipal, né? Ou também no terminal de ônibus urbano. Fica pertinho na Governador, você desceu o Governador, pode descer a pé, uma caminhada tranquila, o senhor vai chegar até o número 632, em frente ao Café Real. Ali tem, né, a Concede, está localizada na Governador, não tem outro endereço.
Presta atenção, não tem outro endereço. A Concede no Matheus Zeller é na Governador. Não se engane, tá aí a fachada, ó. Anota o telefone. Muitas pessoas ligaram agora, né? Atendeu 2 pessoas, infelizmente pelo horário o Matheus não consegue mais atender, mas o telefone está na tela. 3422-0018. 3422-0018, horário comercial. O senhor e a senhora liga, agenda o horário e faz a visita conversando pessoalmente aí com a equipe, com o Matheus, tá bom? Matheus, muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Terça-feira de volta aqui, né? Sim, sem dúvida. Terça-feira está de volta. Como é que tem sido aí a aposentadoria? Bom, terça-feira eu ia te perguntar, terça-feira você responde. Como é que é a aposentadoria no Brasil, na Argentina, no Chile? Pra gente fazer um comparativo. Fechou. Vamos pro intervalo. Então você acompanhou, né? Concede aqui no programa Piracicaba Agora.